Olá, meus queridos, como vão vocês? Meus queridos, removeram a faixa de Abbey Road. É um absurdo o que a prefeitura de Londres fez. Eles acordaram hoje de manhã, eles haviam removido completamente a faixa. Os estúdios Abbey Road já vieram a público falar. A gente está esperando a qualquer momento o Paul McCartney, o Ringo Starr, vir a público e falar porra nenhuma, meus queridos. Cara, 1º de abril. Hoje, pelo Instagram, os estúdios Abbey Road, eles fizeram a brincadeira, removeram a faixa lá e tal, falando que houve reclamação do trânsito e tal, removeram e tal. E o povo caiu nessa, o povo achou que fosse verdade, mas verdade mesmo é que no perfil dos Beatles hoje saiu a relação oficial dos atores que vão interpretar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr nesse quarteto de filmes, onde que vai contar a história dos Beatles. Eu tenho coisas interessantes para contar para vocês sobre isso. Meu nome é João Moura, essa aqui é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que que foi que aconteceu? Eu tô com a minha voz um tanto quanto, tô um pouquinho gripado, tô de vez em quando até, ó, né, um catarrinho, uma meleca aí e tal. Você não liga não, não liga não, porque aqui é o que vale da Beatles School é informação. Meus queridos, antes da gente começar, quero agradecer muito ao queridíssimo amigo aqui, André Góes, que me presenteou com esse livro maravilhoso sobre os Beatles. É um livro de 1979, 80, o qual tem fotos maravilhosas. É um livro muito antigo que veio aqui para meu acervo, né, da Beatles School, e também o meu queridíssimo Fábio Ribeiro, que me presenteou com, olha que coisa bacana, né? Esse disco dos Beatles ao vivo em Estocolmo, em vinil, né, e tal, qual ele imita um pouco a arte aqui do Please Please Me, do With the Beatles, muito legal. E no outro lado tem aquele show que os Beatles gravaram para o Around the Beatles em 1964, dirigido até pelo Michael Litzenhog, o mesmo de Let It Be, o qual vai ter aquele medley dos Beatles, eles tocando Love Me Do, Please Please Me From Me to You, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand. Eles tocam também Can't Buy Me Love, Twist and Shout, Roll Over Beethoven, I Wanna Be Your Man, Long Tall Sally e também Shout, né? O qual cada Beatle canta um pouquinho. Maravilhoso esse disco. E ele também me deu dois discos japoneses. Esse aqui, o Hollywood Ball, uma versão japonesa e tal. Então são os Beatles cantando em japonês, cara. Pô, mentira, porra nenhuma. Mas é muito legal, Fábio, obrigado. E ele também, um disco do Pipes of Peace, né, de 1983, do Paul McCartney, também, versão japonesa. Diz ele que ao eu ouvir esses discos japoneses, eu vou jogar os meus discos antigos no lixo. Eu escutei, realmente é fenomenal. Mas vamos lá, meus queridos, vamos falar do filme. Meus caros, eu vou dar a relação aqui só para você, porque é oficial, saiu no perfil dos Beatles. Vou pegar aqui, saiu o perfil dos Beatles no Instagram, e eles colocaram aqui direitinho o nome de cada ator que vai interpretar os Beatles, né? É lógico, meus queridos, que a gente sempre fala, né? Não vai agradar a todo mundo, não tem como, né? Se vai ter algum tipo de prótese, né? Por exemplo, eles vão colocar um nariz mais fino no ator para ele ficar mais parecido com o John, né? Puxar os olhinhos, aquele olhinho bem irlandês que veio da família Lennon, né? Não da família Stanley. Mas se o Ringo lá, o cara que vai fazer o Ringo, eles vão, sei lá, aumentar o nariz do cara, eu não sei, né, cara, e tal. Colocar um chifre na cabeça do George, eu não sei, uma bochecha postiça pra ficar igual o Kiko, né? Mas, meus queridos, ficou o Harris Dickinson, vai fazer o papel do John Lennon. Paul Mescal vai fazer o papel do Paul McCartney. Barry Keoghan, eu acho que essa é a pronúncia do nome dele, vai ser o Ringo, e o Joseph Quinn vai ser o George Harrison, né? Sendo sincero com vocês, eu não conheço nenhum dos atores, já deve ter visto algum filme por aí, mas eu não o conheço, né? Bom, aí agora saiu mesmo, vai ser um quarteto de filmes, como eu disse a vocês, né? Os filmes, eles vão se conectar, contando a história de cada um deles. A ideia é muito legal. Se vai ficar boa, não sei. Bom, meus queridos, deixa eu dar só um contexto para vocês que eu acho importante pra caramba. Não é para você que assiste a Beatles School. Falei isso, deixa o seu like, compartilha. Porra, não faz isso não, que você sabe que eu não gosto. O que acontece, é mas seja membro. Eu não quero o seu like. Eu não quero que você compartilhe. Mas eu quero o seu dinheiro. Então coloca lá R$ 5 lá, seja membro da Beatles School. Você vai ter vídeo pra caramba contando toda a história dos Beatles. Bacana, né, tal. E assim você pode ajudar a manter essa bagunça gostosa, que é a Beatles School. Mas, meus queridos,
Você sabe que essa coisa de biografia de Beatles, tem uns filmes que são muito bons, né? E tem uns que são meio esquisitos, né? A gente sabe, historicamente, filme que contou mesmo a história dos Beatles, tem um antigo de 79, qual o John Lennon era até vivo, né? Que chamava The Birth of the Beatles, que passou na Bandeirantes aí no SBT. Foi dublado pelos mesmos atores que faziam o Chapolin, fazia também o Chaves, aquela coisa e tal. É um que entrou na cultura do bitomaníaco brasileiro, né? A gente gravava aquilo ali na época, nos anos 80, e assistia até a fita estragar, né? Eu tenho os filmes até decorados. Mas depois, mais tarde, veio Backbeat, né? Os Cinco Rapazes de Liverpool. Tem John Lennon, John e Yoko, A Love Story, que é bem legal, né? Eu acho que tem o filme predileto de uma geração de bitomaníacos dos anos 90, na época do Anthology, que é o Backbeat, Os Cinco Rapazes de Liverpool, o qual é mais focado na história do Stuart. E nós temos aí um par de filmes sobre a infância do John Lennon até ele se tornar um Beatle, né? Mas, entre outros, eu tô falando filmes biográficos, esse negócio de Across the Universe, a Febre da Juventude, isso não é sobre a história, não são biográficos, né? Mas nós tivemos aí recentemente o filme do Midas Man, o filme do Brian Epstein, né? E ele, meus queridos, qual que é o problema, né? O problema é que eles escolheram o César Kiles, que faz o Paul McCartney na banda Hey Jude, para fazer o Brian Epstein. Você faz essa piada porque realmente parece mesmo. Mas qual que é o problema desse filme aqui? O problema desse filme foi as tratativas para fazer esse filme foi durante a pandemia, né? Então tava todo mundo muito animado e tal, seria quase que um filme independente e tal. Mas eles tinham a expectativa de fazer um filme bem legal contando a história do Brian e que eles tivessem acesso às músicas dos Beatles. Talvez versões e tal das músicas dos Beatles, não os originais que sai caro, você comprar uma música dos Beatles, mesmo que seja um pedacinho dela para colocar num filme, né? E aí, meus queridos, o que a gente sabe hoje que a produção desandou, eles cortaram o orçamento do filme, eles não tiveram acesso a músicas de Lennon e McCartney e tal, tanto é que eu acho que eles tocam ali Bésame Mucho no filme e Money, e posso estar errado, talvez Please Mr. Postman, agora eu não tô lembrado, mas é um filme bem ruim, infelizmente, né? Ele arruma um jeito ali de contar a história, que como eles não tinham grana para poder contar a história, eles usaram do artifício do Brian olhar para a câmera, o personagem, né, do Brian, olhar para a câmera e contar as coisas e tal, e você parecia quase uma palestra, né, cara? Aquilo quebrou o clima do filme, né? E, enfim, eu não vou ficar estragando assim, mas é um filme ruim. A maioria das pessoas acharam ruim. Eu achei ele bem ruim. Tem cenas legais e tal, bacana. É emocionante você ver que, opa, pararam para contar a história do Brian, que é importantíssimo para a história dos Beatles, mas não deu, né? Então é lógico, meus queridos, que fica agora esse medo muito grande de como que vai ser esses filmes contando a história dos Beatles, né? Eu fiz um vídeo há não muito tempo contando da dificuldade do Mark Lewison em ter acesso a arquivos sobre os Beatles. Para quem já leu o Turing sabe que o trabalho do cara é profundo, é extremamente sério e tal, e ele está escrevendo a segunda parte, né? Dessa, talvez seja uma trilogia, né? E ele reclamou, ele participou de um podcast há alguns anos falando que as pessoas que ele teria acesso e documentação que ele teria acesso para poder construir sua narrativa e contar o livro sem nada político, né? Tipo assim, essa é a verdade. Se isso vai magoar o Sir Paul McCartney, ou o Sir Ringo Starr, ou a Yoko, ou a Olivia, porra, paciência, né? E tal. É sabido que o Mark Lewis não se dava bem, o George Harrison não gostava dele, né? E tal. O George Harrison não gostava de ninguém, né? Nem de Philip Norman, nem de ninguém, mas o Mark Lewis ele não gostava. E o Mark Lewis sempre deixou isso bem claro, né, cara? Mas há esse impedimento, há esse boicote, vamos dizer assim, ao Mark Lewison para ele poder lançar. Então, por isso, explica um pouco o atraso dessa segunda parte do Tuning, né? Que talvez tenha outro nome, né? Mas, meus queridos, o porquê disso, né? Eu, na minha concepção, acredito sim, mas é opinião minha, eu posso estar errado, tal. Eu acredito que a Apple fazendo esse boicote ao Mark Lewison, porque ele próprio falou, né, que quando ele pergunta às pessoas, "Ué, por que que vocês não querem me dar o documento? Por que que você não quer me dar essa entrevista?" Eles falam, a Apple falou para não entrar em contato com você, para não aceitar. Então, eu acredito, pensando assim, por que que eles estão, por que que a Apple, né? Ou seja, por que que os Beatles estão fazendo isso com o Mark Lewis? Eu acredito porque eles vão construir uma narrativa nesses filmes. E esses filmes vai ser a história oficial dramatizada dos Beatles. E eles não querem ninguém
batendo contra isso, entendeu? Eles vão contar a história que é igual o Anthology. A gente vai contar o que que a gente quer contar. O que a gente não fica é muito confortável em contar, a gente não vai contar. Né? Você acha mesmo que eles vão contar aqui como é que eles tiraram o Pete Best da banda, né? A presença da Yoko Ono e tal. A Yoko Ono é sócia da Olivia, do Paul e do Ringo, né? Não fica bem agora, em 2025, fica falando mal da mulher. Tô falando eles, né, meus queridos? Então, por isso, eu acredito que esse filme. Então, a gente reza, porque, como fã de Beatles, né, e fã de cinema também, que eu sou, eu penso o seguinte: pelo amor de Deus, faça uma coisa correta, uma coisa que seja historicamente acurada. Né? Não crie narrativas, né? O Paul McCartney é conhecido, desculpem, mas a minha piadinha do ano passado que eu falei que a cabecinha dele tá esfumaçada, ele só conta o que ele quer, é a pura verdade. O Paul, ele só conta o que ele quer. E o que ele não quer, ele arruma um jeito de contar da forma que ele viu e tudo mais. É história, todo mundo sabe disso. Se você é daqueles Beatlemaníacos ou Paul McCartney xiitas e tal, cara, cai fora, não tem o menor saco pra tolerar a gente assim, né, cara? O que a gente corre atrás é de fato histórico. Daqui a 500 anos, quando alguém pegar a história dos Beatles, para poder entender esse fenômeno que aconteceu na década de 60 do século XX, eu tenho certeza que eles vão procurar a Beatles School. Não, tô brincando. Eles vão procurar livros escritos pelo Mark Lewis e não o Anthology. O Anthology são eles contando a história. Ótimo, mas o que que aconteceu de verdade? Quais que são os fatos? Doa quem doer, é sempre bom a gente saber a verdade, mesmo que de certa forma isso desmistifica aí o fato da gente ter colocado esses quatro gênios, né, em pedestais, né, mas eram seres humanos, eles cometiam erro e tudo mais. Eu só temo que o filme conte eles como se eles fossem super-heróis, que não falhavam e tudo certo. Eu acredito que eles não vão por aí, né? O Get Back não foi por aí. O Get Back mostrou, né, coisas desagradáveis da personalidade de cada um. E daí, meus queridos, quem falou que esses quatro são santos, que a gente não pode falar deles ou não pode criticar o cacete a quatro, né? Então eu torço realmente que o filme seja artisticamente maravilhoso, essa ideia de fazer com que os quatro filmes eles se completem de alguma forma ou eles se cruzem de alguma forma, né? E que seja respeitado, né, a história seja bastante acurada, e seja um filme divertido e que conta a história dos nossos meninos, porque eu acho, na minha concepção, como grande fã dos Beatles que sou, eu quero o melhor para eles, eu quero um filme onde vai ter críticas, as pessoas vão criticar, o ator não parece. É muito difícil, né, meus queridos? Não dá para ficar criando clone, né? O rapaz que fez o Elvis, ele não parece com o Elvis, mas a gente viu ele como Elvis, né? Então, ou seja, vai ter crítica, essas críticas rasas, eu não vou entrar nessa, não. Né? A não ser que seja uma coisa brutal, igual esse filme aqui, de fazer o George Harrison parecido com o Frankenstein, fazer um John Lennon anão, um Pete Best anão, né? E ser um filme, infelizmente, ruim. Aí cabe crítica, cabe mesmo. Mas sendo bastante razoável os atores, onde que a gente olha e a gente pensa, é o John, é o Ringo, é o George, o Paul, é o George Martin, é o Pete Best, é o Brian Epstein. E aí sim, deixar a gente satisfeito em relação a isso. Mas essa é apenas a minha opinião. Só que ela é respeitada por quem me segue. Se você não me segue, sai daqui. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Sai daqui. Então, essa é a minha opinião. Um grande abraço para vocês, meus queridos. Vocês se cuidem aí.